Salve, salve pessoal, Professor Forcato com mais um vídeo então para vocês. Hoje eu vou fazer a segunda parte de Idade Média. Então a primeira parte eu comentei algumas questões mais teóricas, algumas questões mais básicas sobre esse longuíssimo período da história. E hoje eu vou entrar em um detalhe bem específico que é sobre o Império Carolíngio e vou falar um pouquinho daí do processo de formação do feudalismo. Então eu vou fazer um apanhado geral sobre esses dois temas e lembrando a vocês que é só pra gente revisar, então algumas características importantes aqui. Então a primeira parte, se você ainda não viu, não deixe de conferir, senão você vai ficar meio sem entender algumas coisas. O link vai aparecer aí embaixo, tá? Então não esqueça de acessar essa primeira parte. Bom, quando a gente fala em Império Carolíngio, a primeira coisa que nós temos que pensar é sobre a origem desse império. Esse império, na verdade, ele se formou a partir de um dos reinos bárbaros, bárbaros entre aspas, um dos reinos germânicos, então, né, que acabou invadindo o Império Romano. Esse reino foi o mais duradouro reino germânico, que foi o reino dos francos. Esse reino, a gente vai ter figuras bem importantes dentro da estruturação dele, como, por exemplo, o Clovis, o Carlos Martel, que foi o responsável por conter ali, mais ou menos no século VIII, um processo de invasão que os muçulmanos estavam fazendo dentro da Europa. Tem a Batalha de Poitiers, que foi bem famosa, né? Inclusive o Carlos Martel recebeu esse apelido de Martel logo depois ali dessa batalha. Mas esse reino ele acabou se transformando em um império e esse império nasceu justamente com o Carlos Magno. Não podemos esquecer também do infame Pepino o Breve. Foi aí um antecessor do Carlos Magno nesse processo do Reino Franco, de formação do Reino Franco. Mas enfim, o Carlos Magno, a gente tem um conjunto de realizações muito grande durante o governo dele. Ele tinha de certa forma um projeto assim de reconstruir o Império Romano. Essa era uma questão muito cara, não só aos impérios ocidentais, mas de certa forma aos impérios orientais que também se formaram ali em arredores ou em terras que antes pertenciam aos romanos. Por exemplo, esse sonho de reconstruir o Império Romano existia também com o Império Bizantino, principalmente ali a partir do governo do imperador desculpe, putz, esqueci o nome do cara. Não é o Teodósio, não é o Constantino, Justiniano. Então a gente tem, a partir ali do governo do imperador Justiniano, também essa enorme reconquista de terras feitas com essa intenção de resgatar aquela glória, aquela riqueza enorme do próprio Império Romano. O Carlos Magno não fugiu muito disso. O Reino Franco, ele de certa forma sobreviveu por conta, não que isso tenha determinado, mas porque ele fez uma aliança estratégica muito interessante com a igreja. Então a igreja reconhecia a autoridade dos reis francos e inclusive do próprio imperador Carlos Magno. Ele foi coroado, né, pela igreja e em troca os reis francos, o Carlos Magno e seus sucessores cediam terras para a igreja. Então é com esse reino que a gente tem o comecinho da estruturação do sistema chamado feudalismo. O feudalismo ele foi um sistema então social, ele tinha suas características políticas, suas características econômicas que eram super importantes. Mas só antes de a gente chegar nisso, vamos falar um pouquinho então do governo do Carlos Magno. Além dessa questão importante sobre a conquista de terras, o Carlos Magno ele também teve muito interesse em desenvolver a cultura do Império Carolíngio. E isso vinha justamente através de um resgate de obras clássicas, obras greco-romanas, que a Europa em certa medida tinha perdido, né? Vamos colocar entre aspas, perdido, por causa desse processo de desagregação do Império Romano. Os árabes, em contrapartida, salvaram muitas dessas obras, tinham contato com diversos filósofos clássicos. E depois, né, conforme eles foram trocando influências culturais com a Europa ali no decorrer da Idade Média, os europeus voltaram a ter esse contato mais íntimo novamente com as obras clássicas. Daí surge o Renascimento, enfim, mas esse assunto para uma outra hora. O Carlos Magno ele tinha um império muito grande nas mãos, você pode conferir aí no mapa a extensão do Império Carolíngio, e para administrar todo esse império não era fácil, como você deve imaginar. Então ele criou um conjunto de leis, que é conhecido como leis capitulares. Essas leis serviam para toda a extensão do império e ele também tinha o costume de distribuir terras para algumas pessoas, né? De dividir o império em diversas porções de terra para assim administrá-lo de um jeito mais fácil. Essas terras eram entregues então a nobres, pessoas de confiança do Carlos Magno. E aí que a gente tem então o surgimento desse vínculo, dessa relação mais específica entre nobres e o rei, que vai ser bem característico do feudalismo. Então a gente tem a doação de condados, de ducados, e isso vai acabar gerando a figura dos condes, duques, marqueses, e assim começa-se a desenvolver uma relação mais específica entre o rei, que vai ser esse grande suzerano, que vai conceder terras para uma nobreza que vai
ser dependente do rei para conseguir essas terras, mas com o passar dos anos essa nobreza vai se tornar tão forte ao ponto de a autoridade do rei no dia a dia quase não ter valor nenhum. E essas pessoas são os vassalos. Então o sistema feudal ele começa a se desenhar a partir do Império Carolíngio de um jeito mais específico. Isso vai ficar mais claro ainda, a formação desse sistema, ou melhor dizendo, a consolidação dele, a partir do século IX, porque depois da morte do Carlos Magno nós temos o governo do Luís, filho dele, Luís o Piedoso. Ele não tinha tanta habilidade para governar quanto o pai. Depois do Luís o Piedoso nós temos então 3 figuras importantes, né, os descendentes do Luís o Piedoso. Nós vamos ter a figura do Lotário, Carlos o Calvo e Luís o Germânico. Esses 3 descendentes do Luís, eles vão ter um conjunto de disputas internas dentro do Império Carolíngio muito grande. E essas disputas vão fragmentar o Império. Essas disputas, inclusive, só vão ser resolvidas lá no século IX, ali quase na segunda metade do século IX, a partir da década de 40 desse século, com o Tratado de Verdun. E isso acaba, né, atribuindo uma parte do Império para cada um desses descendentes. Mas o fato é que o Império em si ele já vinha se desagregando há bastante tempo. Então, a partir do século IX, a gente tem essa fragmentação de todo o Império e o nascimento do próprio sistema que a gente chama de sistema feudal. As características principais então do sistema feudal, só para a gente relembrar: vínculos de dependência entre as pessoas, não importa se você era nobre, se você pertencia ao clero, se você era um camponês. É evidente que o clero e a nobreza tinham muito mais poder, mas se não existisse o trabalho dos camponeses, esses 2 grupos não comiam basicamente, né, porque eles não trabalhavam fisicamente, né, braçalmente. A gente tem 2 origens importantes para o sistema feudal, origens romanas, com o sistema do colonato, que foi um sistema adotado já no Império Romano para tentar resolver o problema da falta de escravos. Isso aí você já deve ter estudado, né? Eu cheguei a comentar também nos vídeos sobre a Antiguidade Ocidental. E esse sistema é o que vai acabar criando, de certa forma, a figura dos servos dentro do feudalismo. E não podemos esquecer também a contribuição do cristianismo, né? A Igreja foi uma das únicas instituições, alguns pesquisadores vão até um pouco mais longe, dizem que foi a única instituição a sobreviver a invasão dos povos germânicos dentro do Império Romano. E ela também, né, fazia uma série de obras de caridade, a questão da produção do conhecimento era extremamente importante, então a Igreja tinha muita força. Essa força depois acabou se traduzindo também em uma propriedade de terras enorme. A Igreja, de acordo com historiadores clássicos, aí, né, grandes medievalistas, ela tinha inclusive mais terras do que a própria nobreza. Então por isso que muitas vezes naquela pirâmide social do feudalismo a Igreja aparece no topo, o clero aparece no topo, não os nobres. Existia rei ainda? Sim, é evidente que existia. O rei não desapareceu, saiu correndo nem nada. Só que, na verdade, o poder não estava nas mãos mais do rei. Ele estava centrado nas mãos desses senhores de terra, que desde o Império Carolíngio foram agregando cada vez mais propriedades, juntando cada vez mais propriedades, e eles estabeleciam alianças entre si. Esse era um costume que vinha já dos povos bárbaros, e esse costume se chamava comitatus. Esse vínculo, essa ligação de fidelidade entre eles, entre os senhores da guerra, né, entre essa nobreza guerreira. Só para a gente fechar então, não se esqueça que é super importante você lembrar que os servos não eram um grupo completamente homogêneo. Existiam servos que estavam presos à terra, os servos da gleba, não podiam sair do feudo, enfim, e existiam alguns servos que não, alguns camponeses que não estavam presos a essa propriedade, né, não tinham esse contrato, digamos assim, com o senhor feudal. E também não se esqueça que os servos estavam sujeitos a uma série de obrigações. As 3 mais famosas, nós temos mais do que 3, mas são sem sombra de dúvida: a talha, a corveia e a banalidade. A talha é aquela repartição da produção, a corveia era basicamente o trabalho na reserva no manso senhorial. Eu vou colocar daqui a pouquinho para vocês um desenho, né, de como que era o feudo, para você ter uma noção da divisão das terras e tudo mais. E também não se esqueça das banalidades, que era o pagamento para usar as estruturas dentro do feudo. Então, lógico, tinha também o pagamento do dízimo, tostão de Pedro e assim por diante. Então, a vida do servo era bastante complicada. O servo não era um escravo, cuidado, ainda mais se a gente pensa na escravidão moderna, né, onde o cara era espancado, tratado como uma mercadoria ou coisa do gênero. Mas ele era super explorado, sem sombra de dúvida. Mas também não caia, né, naquela armadilha que eu já comentei várias vezes, de imaginar que eles organizavam uma classe organizada para lutar por seus direitos ou coisas do gênero. Existiam rebeliões camponesas, existiam, as jaqueris, mas não podemos dizer que eles formavam uma classe, não havia essa ideia de consciência de classe ali naquele período. Então é isso, uma pincelada básica aí sobre a questão do feudalismo. Eu vou colocar na descrição do vídeo um link para um jogo, não é uma mega super produção nem coisa do gênero, é um jogo em flash, bem simples, o objetivo dele é educacional, não é te entreter. Mas ele é bem bacana, se chama Era Feudal, que você pode
pode basicamente administrar um feudo. Então você é guiado ali pelos caminhos para fazer essa administração e no final você tem uma pontuação lá. Ele é bem interessante porque vai te ajudar a relembrar algumas coisas. Ele é uma forma diferente de fazer uma revisão também, se você estiver preocupado para alguma avaliação ou coisa do gênero. Parece simples, de fato ele é, né? Mas não é um jogo bobinho, assim, porque ele vai te ajudar a retomar questões importantes sobre esse conteúdo. E no próximo vídeo sobre a Idade Média, eu vou comentar então com vocês algumas transformações dentro desse sistema feudal a partir ali do século XI, século XII, que a gente tem já o nascimento do que nós chamamos de capitalismo. Um assunto bem interessante, um pouquinho complicado teoricamente também, mas eu falo disso num outro vídeo para vocês, tá legal? Grande abraço, espero que tenha ajudado você a relembrar algumas coisas e até mais.